E aí, gente, eu quero já começar chamando o Caio. Caio, seja muito bem-vindo aqui no canal. Obrigada pela paciência. Eu que agradeço, Alice. É um prazer estar aqui. Ah, o prazer é todo Estão me nosso. E, ouvindo? Caio, eu já vou largando uma. Tô te ouvindo. Eu já vou te largando uma pergunta, já grande. E é o seguinte: a gente tem que ter medo aí da inteligência artificial, Caio, porque, assim, esse é um tema que traz um fascínio e um pavor, né, ao mesmo tempo. Porque às vezes foi o que eu estava falando com a Ju. A gente às vezes fica falando assim, nossa, meu Deus, não, isso é Black Mirror demais. Não pode ser uma realidade. De repente a gente vê semelhanças. E aí eu não sei o que pensar. Caio, conta pra gente, mas antes se apresenta, fala de onde você vem, porque eu acho que a pessoa se apresentar é muito mais gostoso pro pessoal aí te conhecer. Maravilha. Meu áudio está um pouco atrasado aqui. Se tiver ruim, vocês me falam que eu tiro o fone, a gente dá um jeito. Não, tá. Mas vamos lá, tá bom? Legal. Meu nome é Caio Machado, eu sou diretor executivo do Instituto Vero e eu sou pesquisador na Escola de Engenharia de Harvard e doutorando na Escola de Direito de Oxford. Então, estou bem nesse espaço interdisciplinar para discutir o impacto e o futuro das novas tecnologias na sociedade. Inclusive, é isso que a gente faz no Instituto Vero. A gente quer promover o protagonismo do Brasil e dos brasileiros no debate sobre tecnologia. Indo para a pergunta se a gente deve ter medo da inteligência artificial, eu acho que esse é um pouco o mal do século, né? A gente olha filmes da década de 30, Metrópolis, do Fritz Lang, olha Odisseia no Espaço, né, do Kubrick, enfim, Black Mirror, uma série mais recente, né? A gente tem muito medo do que a tecnologia vai fazer com a sociedade. Agora, a gente precisa também aterrar um pouco essa discussão e pensar de fato o que está mudando, né? A inteligência artificial é uma ferramenta. Ela tem um nome muito impactante, né? A gente usa o nome inteligente, mas de fato é uma receita de bolo super rebuscada, tá? Que está sendo operacionalizada pelos nossos computadores para emular decisões humanas. E são excelentes, né? E também tem um potencial para melhorar muito a nossa vida e piorar muito. Então, ao invés de ter medo, eu diria, é uma ferramenta, ela vai ser desenvolvida, ela vai se integrar à trama social, né, a forma que a gente faz as coisas, da mesma forma que a gente usa óculos, roupa, celular, inteligência artificial está aí, vai fazer parte do nosso dia a dia, já faz. Então, a gente precisa pensar quais são os riscos e regular isso, né, criar princípios, criar protocolos, evitar que os problemas da inteligência artificial, na medida que eles possam ser antecipados, né, e que eles se apresentem, a gente precisa trabalhar isso, seja com diretrizes éticas, seja com leis de fato. O Caio, não, perfeita essa sua colocação, e eu quero te falar sobre o medo que eu tenho. Eu não tenho muito aquele medo da dominação, né, dos robôs e tudo mais. O meu receio é, por exemplo, quanto ao chat GPT. Você acha que a gente tendo uma ferramenta como essa, que praticamente nos dá tudo, né? Formula PowerPoint, formula apresentações, enfim, criptomoedas, investimentos, tudo que você puder imaginar, você vai lá e pede para o chat GPT. A minha dúvida é, você acha que isso vai emburrecer a gente? Tipo, não vou escrever um texto, não, vou pedir para o chat GPT. Você acha que dá uma emburrecedinha? E se sim, como é que você acha que a gente deve, enfim, usar essa ferramenta com as gerações que estão chegando, com uma coisa que já existe, né? Porque a gente já viu tudo passo a passo acontecendo, a gente meio que sabe como funciona. Uma certa nova geração agora chegar e falar, não preciso ler isso, porque fulano, o chat GPT lê para mim, resume para mim, enfim. Como é que você vê isso com as novas gerações? Essa pergunta é muito boa, inclusive porque saiu um artigo acadêmico há alguns meses mostrando que o chat GPT está emburrecendo. Na pesquisa, eles mostraram que o chat GPT ele tinha que fazer uma conta difícil e a versão de março estava dando resultados melhores que a versão de junho. E aí a brincadeira que surge é: será que ele que está emborrecendo? Será que a gente que está emborrecendo ele, né? Porque ele treina com os dados humanos. É, indo para a sua pergunta, eu não acho que a gente vai emburrecer.
a gente deixa de fazer algumas tarefas, né? Por exemplo, na medida que a gente parou de escrever em pergaminho, a escrita manual mudou, né? Virou para caneta esferográfica e agora o computador. Eu não consigo mais escrever manualmente. Eu tô mais burro? Não, eu perdi uma capacidade, né? Ela atrofiou, mas outras foram adquiridas. Da mesma forma, o ChatGPT tem um potencial de alavancar o que a gente está fazendo para uma série de coisas. Nunca mais preencho um formulário, entendeu? Eu coloco lá as palavras que eu quero, ele diz o que eu preciso preencher, né? Eu só reviso. Maravilhoso. Então, nesse sentido, ele facilita. Mas só para amarrar, o que eu acho que a gente precisa tomar cuidado é justamente para direcionar o uso. Em que situações é adequado a gente usar a ChatGPT? Ou deveria ser proibido para uma prova, por exemplo? Né? Quais são os resultados para os quais o ChatGPT não é adequado? Por exemplo, fazer uma petição. Né? Tem advogado que usa e o ChatGPT alucina, cria precedentes. Então a gente precisa discutir isso. Quais são os casos que a gente deve usar e, né, como que a gente pode balizar o ChatGPT para evitar que ele cause erros lá na ponta. O Kai, não, perfeito. É aquela coisa, né? Tudo é em equilíbrio, de certa forma. Essa coisa de você estar emburrecendo ou a é no mínimo assim irônico e bem divertido. Eu acho que eu dei uma travada para você, né? Desculpa, gente, travei. Deu para acompanhar. Deu para acompanhar, né? Eu queria saber de você também a questão. A gente está chegando logo ali, estão aquelas eleições municipais, né, do Brasil. Então, a gente viu que a gente pode produzir com inteligência artificial foto, vídeo da pessoa, com a voz da pessoa, fazendo uma coisa que ela nunca fez. Enfim, isso também é uma coisa de preocupação dentro daquela história das fake news e, enfim, das tias todas do Zap que estão aí vulneráveis, a meu ver. E eu queria saber de você, como é que você acha que vai ser essa questão? Como é que, se a gente vai ter alguma forma de perceber a tempo o que foi feito de uma forma fake, né? Ou o que não foi? Porque, assim, a partir do momento que você coloca no ar, é pólvora. Não tem jeito. Uhum. Mesmo que você tire e fale, isso foi falso, é uma denúncia, nananana, não vale mais. Você acha que a gente tem que ter algum tipo de regulação? E o que você achou daquela história da regulação das redes, né? Eu não sei como é que você está acompanhando isso na área, porque tem muita coisa envolvida, né? Sim, sim. Bom, ótima pergunta. Eu acho que é certo como a luz do dia de que o ChatGPT e outras inteligências artificiais vivas de imagem, vídeo, áudio vão ser usadas durante as eleições do ano que vem. Assim, certo como a luz do dia. E eu vou fazer uma analogia aqui. Eu acho que da mesma forma que inventaram o Photoshop, e aí o Photoshop foi usado para criar montagens, e usaram essas montagens para o bem e para o mal, aí a inteligência artificial também vai ser usada. E não tem muito como a gente controlar na ponta do usuário, ainda mais quando a gente está falando em espaços pequenos, né? Não é nível federal, é nível municipal, aquela política de bairro. É muito difícil você incidir naquele espaço, né? Então, nesse caminho é mais de conscientizar as pessoas de que existem essas tecnologias, que elas podem ser mal utilizadas, e aí as pessoas vão pensar duas vezes quando recebem alguma coisa, vão falar assim, poxa, será que esse áudio é um golpe do Zap? Né? Será que é um político, algum agente político querendo me enganar? Onde que eu posso buscar uma informação confiável? Então, eu acho que tem um trabalho de formiguinha na ponta dos usuários, né, na nossa ponta, de difundir o conhecimento de que isso existe, e também uma questão de educação. A gente chama isso de educação midiática. Quanto à regulação, ela tem um papel importante, sim, mas em outro nível, né? Trabalhando com as empresas, trabalhando com partidos políticos. Então, indo para a parte da pergunta sobre a regulação de plataformas, mais especificamente o projeto de lei 2630, que ficou apelidado de PL das fake news, mas ele evoluiu muito da proposta de 2020, que era, né, tentando controlar a desinformação, para uma proposta hoje que é de prestação de contas e transparência. Na versão original, eu era muito contrário,
e participei muito para que o projeto de lei fosse alterado. Eu sou muito favorável à versão atual, porque eu entendo que essas tecnologias aí, redes sociais, motores de busca, todas essas plataformas que a gente usa, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas mediam as nossas relações sociais. A gente vai buscar qualquer informação, passa pelo Google. A gente vai falar com qualquer pessoa, passa por uma rede social. Então a gente precisa ter um controle sobre como isso é usado, até para buscar malfeitores depois, né? Atores que abusam dessas plataformas para fazer propaganda política enganosa, para promover golpes, né? Soltar spam e tudo isso. Então, não existe bala de prata, né? Infelizmente, mas eu entendo que no nível macro, né? No alto nível, a gente trabalha a regulação, trabalha com as plataformas, com os tribunais eleitorais, o TSE, os TREs. E aí, no nível de usuário, a gente também tem que criar essa resiliência, a gente tem que preparar as pessoas para se proteger e também para tomarem vantagem disso, né? Aproveitarem essas ferramentas. Porque atualmente, quem usa isso para o ambiente profissional e tem um benefício até econômico, somos nós que temos mais informação, mais acesso, né? Isso poderia estar sendo usado em benefício de toda a população. É uma questão de letramento mesmo. Perfeito, Caio. Eu queria aproveitar você aqui para trazer essa questão que está aí um boom, né? Eu acho que a Paty até tem para mostrar para a gente aí uma matéria da Istoé, que é o seguinte: a gente teve esse boom sobre a questão de fazer nudes com inteligência artificial, né? E como isso está arruinando, isso está crescendo e arruinando a vida de adolescentes. A matéria diz aqui, ó, que é um boom sem precedentes esse ano de imagens e vídeos pornográficos falsos. E isso é possibilitado pelo aumento de ferramentas de inteligência artificial baratas e fáceis de usar, que podem despir as pessoas em fotografias, analisando a aparência de seus corpos nus e impondo isso em uma imagem, ou facilmente transformar um rosto em um vídeo pornográfico. Caio, eu vou até pedir para a Paty deixar daqui a pouco, que teve também esse caso com a atriz Isis Valverde, né, que o advogado realmente falou sobre isso, que foi divulgado nudes da atriz e atribuídos a ela, foram feitos com a inteligência artificial. E aí eu queria saber o seguinte, como é que você está vendo isso? Esse boom é uma coisa que a gente tem como recuar? Ou você acha que ainda vai ser um processo de conscientização, né? Porque o processo de conscientização, ele é realmente muito longo para uma população inteira com uma coisa muito nova, né? Como é que você acha que a gente pode lidar com essa questão dessas nudes falsas, né? Principalmente com adolescentes, crianças, enfim. Você acha que existe alguma solução de curto prazo para isso? Como é que você está vendo? Vamos lá. A solução ela parte por vários caminhos. Realmente esse problema é muito sério. Todo mundo está sujeito, né? Todo mundo que tem vídeo, imagem na internet está sujeito, mas é algo que afeta, sobretudo, mulheres. É extremamente grave, né? Você pode acabar com a vida de alguém, difamar alguém, enfim, há inúmeros casos, a gente fica sabendo mais quando acontece com celebridades, mas isso está acontecendo com jovens, com adolescentes, enfim, é algo muito deletério. Eu diria que a primeira mudança no nível das pessoas tem que ser cultural, entendeu? A pessoa que teve um nude falso ou não vazado, ela é vítima. Né? Ela não tem que ser objeto de julgamento moral da sociedade, ela é, antes de qualquer coisa, vítima e deve ser acolhida, né? Acolhida, protegida, e a gente tem que ir atrás das pessoas que vazaram isso. Tá? Então, eu acho que a gente precisa criar pressão social para mudar essa visão. No âmbito da tecnologia, há soluções que podem ser aprimoradas. Então, por exemplo, os desenvolvedores dessas tecnologias de inteligência artificial generativa, né, que geram imagens e vídeos e permitem essas edições, eles podem criar filtros para evitar nudez, né, podem criar políticas de uso. Hoje em dia, já há nas redes sociais, em algumas delas pelo menos,
filtros para detectar nudez ilegal, né? Nudez de menores, nudez vazada. Então, isso pode ser aprimorado, a gente pode criar canais de denúncia. Então, eu acredito que há um espaço para trabalhar tecnicamente, que não vai ser suficiente, tá? E também criar. A gente já tem regras, né, leis contra isso, mas a gente pode criar mais meios de punir, de investigar, colaborar com as plataformas e punir. Então, eu diria que nas leis a gente já tem algumas coisas, mas, enfim, em termos de colaboração das autoridades e das empresas, isso pode ser aprimorado. Na técnica, a gente pode aprimorar filtros para evitar que viralize, né, criar canais para que as pessoas possam acionar e se proteger, né, em tempo real e evitar que essas imagens indevidas sejam veiculadas amplamente, né? E por fim, eu acho que o mais importante, né, e talvez de médio e longo prazo, é mudar essa cultura, porque no final das contas é uma pessoa que teve a sua intimidade violada, teve a sua reputação destruída, e a gente não pode se tornar contra ela, né? Ela é, antes de mais nada, vítima e merece acolhimento. Perfeito, Caio. Eu quero agradecer muito a sua fala, as suas participações. Acho que foram muito esclarecedoras. E você sabe que quando a gente gosta de alguém, a gente chama de novo, né, Caio? Você sabe que surgiu Opa. o tema de tecnologia, eu vou falar, não, vou chamar o Caio, porque eu acho que você esclareceu muito bem tanta coisa. Enfim, é um debate que é longo e é um debate gostoso, né, de ter. Eu gosto muito de falar sobre tecnologia. E eu vou anunciar de novo, gente, o Festival Confluentes, que ele vai ter como tema central a relação entre tecnologia e democracia, com foco nas implicações políticas, sociais e culturais, e sempre nessa realidade dominada por algoritmos e big techs, né, Caio? Você vai estar lá durante todo o evento. Como é que vai ser a sua participação lá? O que o pessoal pode esperar? Maravilha, eu vou estar lá o evento inteiro. A minha é a fala, é a última fala. Então eu vou encerrar o evento, vou conversar com a Ju Alauer, e vai ser sensacional. Tem gente muito boa, eu admiro muito todos os outros palestrantes. Então convido todo mundo para estar lá e estou super animado para conhecer, para conversar. A gente vai falar de tudo isso que é distópico, né, de Black Mirror, e vamos pensar em soluções para esses problemas. Ai, maravilhoso. Eu queria muito estar em São Paulo, porque, inclusive, Caio, fica a dica aí para você, que já que você vai ser o último palestrante, vai fechar o evento, você já pega a turma toda e chama para o happy hour, né? Porque é isso. É bate-papo, depois vai passa esse bate-papo ali para um bar, para uma conversa bacana. Então, acho que vai ser muito legal. Obrigada demais pelo convite, por estar aqui hoje e por estar lá amanhã. É um prazer. Todos convidados para o Happy Hour Tecnologia e Batuque depois. E, Alice, muito obrigado por me receber aqui. Sempre que precisarem, podem contar comigo. Imagina, é o nosso prazer. Abraço.